O último chamado. Eu sempre fui aquele garoto que está sempre no meio das pessoas, mas ele foi uma pessoa quieta, uma pessoa tímida, uma pessoa que não fala muito. A primeira vez que eu escutei Deus falar comigo foi quando eu estava ainda servindo o mundão. Eu conheci a religião e eu cresci conhecendo que Deus era uma pessoa séria, uma pessoa que a gente tinha que manter a distância, pedir a orientação dele somente quando precisasse, não pudesse incomodar Deus em qualquer momento, assim, não tinha intimidade, não conhecia um Deus Pai, conhecia um Deus supremo, assim, mas que a gente não podia ter tanto contato com ele. A vida com Deus começou aos 9 anos de idade, quando comecei a ir na igreja com meu tio, mas infelizmente aos 11 anos eu me afastei de Deus. Quando eu tinha 8 anos, o meu tio e minha tia me levou para uma igreja evangélica, era uma igreja quadrangular. E essa timidez às vezes me frustrava, porque eu sentia vontade de ser livre, ser extravagante, porque ser tímido é terrível. As pessoas falam com você não sabe o que dizer, você não sabe nem colocar a sua mão. E eu sempre sofri desse mal, dessa timidez que me prendia. Até que um dia eu senti vontade de adorar a Deus mais profundamente. Eu queria dançar, eu queria me expressar, eu queria me aprofundar a Deus mais além, queria dar mais dentro de mim. E eu percebi que apenas palavras para adoração era pouco para expressar o meu amor, o meu desejo pela pessoa de Deus. Numa certa madrugada, numa praça perto da casa da minha mãe, onde morava alguns anos atrás, foi pela madrugada de 3 horas da manhã. Eu estava na praça com um amigo e com a minha sobrinha. Eu já tinha bebido, já tinha usado lança-perfume, tava bem estranho já. Daí, como eu cresci com isso na minha cabeça, eu ficava pensando, mas se Deus é amor, por que a gente tem que crescer, a gente tem que falar com eles assim, desse jeito? Nisso, no mundo eu conheci muitas coisas, eu começava a ir para os clubes, né? Nunca cheguei a beber bebida alcoólica, nem fumar, usar drogas, nada disso, mas só de estar lá já não era bom. E dentro de mim faltava algo, eu era vazia, estava feliz, mas era uma felicidade falsa. Daí lá o pastor falava aquelas coisas bonitas, aquelas palavras bonitas, eu não entendia direito o que ele queria dizer com aquilo. Mas o Espírito Santo já começou a agir, né, na minha vida. E eu lembro como se fosse hoje que o Senhor estava no culto, adorando a Deus, e o Senhor falou comigo: você quer mais de mim, Danilo? Então sai desse lugar. Eu já não estava mais em efeito de droga, não estava mais em transe que deixa o álcool, o lança-perfume. Foi nesse dia que eu escutei a primeira vez Deus falar comigo. Um dia, com meus 12 anos mais ou menos, eu entrei no meu quarto pensando nisso. E falei assim com Deus, falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é um Deus assim que não fala com os outros, que é um Deus que não tem muita intimidade, eu sei que o Senhor não é assim, fala comigo. Um dia eu lembro que na frente de um clube da cidade, minha mãe virou pra mim: você está aqui, mas você continua com cara de crente. E já foi tocando meu coração, abrindo meu coração. E quando o pastor fez a convocação de quem queria aceitar Jesus, eu senti assim aquela vontade assim, né, forte de aceitar. Porque muitas vezes eu ficava limitado com as mãos no banco, adorando a Deus com a mão no banco, né, um pouco na frente. O Senhor falou: sai desse lugar que te limita, vai para um lugar onde você possa ser mais livre.
Então eu peguei e fui para o fundo da igreja. Na época eu estava na Igreja Batista do Calvário, onde foi um lugar onde eu aprendi quem é o meu Deus. E amo cada um dessas pessoas que viveram comigo naqueles momentos. Foi ali que eu conheci a Deus. E foi os sonhos que o pastor na época, o pastor Neto, que falou no meu coração, que me ensinou sobre um avivamento, sobre um mover de Deus que virá sobre tu, que isso que entrou no meu coração, que mudou a minha vida. E nisso Deus foi trabalhando, né, na minha vida. E eu conheci pessoas também, né, quando eu estava no mundo, pessoas que de más influências, né, que começaram a me mostrar coisas sobre bruxaria, sobre livros sobre isso, e eu comecei a me aprofundar. E as pessoas começaram a me mostrar esses livros, e eu comecei a ler e comecei, né, a me aprofundar. E comecei a ficar com tribulações e ficar com medo de dormir em casa. E comecei a me aprofundar e começava a ficar atormentada, né, por espíritos. E conheci pessoas, né, que eram mais aprofundadas, pessoas que mexiam mesmo com demônios. E que Deus começou a trabalhar mesmo, de verdade, na minha vida. Foi quando eu aceitei a Jesus novamente. Eu quero poder te sentir mais, eu quero poder me prostrar mais. Eu vou conseguir. E Deus começou a falar comigo naquela hora. Ele começou a falar no meu coração, assim. E no louvor, Ana Paula Valadão, ela começou a ministrar pra gente aceitar Jesus, fazer a oração pra aceitar Jesus. E eu comecei a orar, eu comecei a repetir aquelas orações. E no momento que eu aceitei ele, sozinha no meu quarto, eu senti a presença dele muito grande no meu quarto, assim, de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti ele como se eu pudesse tocar nele, sentir ele assim pertinho, sentir até o calor dele assim dentro do meu quarto sozinha. E daí no meu coração ele falou o seguinte: e entrei na igreja. E quando eu entrei, todo mundo estava adorando a Deus, um louvor. Eu sentei no banco, baixei minha cabeça e falei com Deus: Senhor, se o Senhor quer usar minha vida, se o Senhor quer mudar minha vida, como eu escutei, me mostre algo que eu nunca vi. Foi as primeiras palavras que eu falei com Deus. E quando eu abri meu olho e olhei para um lado da igreja, eu vi um anjo voando sobre todo mundo da igreja. Esse foi o primeiro sinal que Deus me deu do que Ele existe e Ele me chamou. Ele me deu um desenho nesse dia. Ele me mostrou ele pediu pra me pegar uma folha. Eu nem tinha folha, não tinha nem sulfite, nada. Daí ele falou que pra mim assim: vai até a sala, pega dentro de um livro, tem uma folha. Daí eu já achei meio estranho ir lá e achar a folha. Eu fui até lá e achei a folha de sulfite dentro desse livro. Daí eu peguei, abri, e ele começou a falar no meu coração assim: desenha uma menina prostrada, como você tá neste momento. Daí eu peguei, desenhei ela. Depois ele falou assim pra mim: agora você vai desenhar uma bandeira de Itu. Falou assim pra mim: agora você desenha um mundo embaixo dessa bandeira. Meio, nossa, será que eu tô ficando louca ou Deus tá falando comigo mesmo? Eu peguei e desenhei. E quando eu terminei de desenhar, achei que tava terminado. Ele falou assim: agora na frente dessa menina você desenha um pé. Daí eu: nossa Deus, eu não sei desenhar pé, nunca desenhei pé. Deus falou assim pra mim: mas eu sei desenhar. Daí naquele momento eu comecei a desenhar e fiz um pé assim certinho, assim, os pés que eu sentia a mão de Deus segurando a minha mão e fazendo os contornos e os riscos. Aí depois ele falou pra mim assim: coloque, pinte essa menina que tá prostrada com a cor da bandeira do Brasil. Que Jesus morasse, né, dentro do meu coração. Daí eu aceitei, mas naquela época não tinha ninguém que cuidasse da vida, né, da vida da gente, que ensinasse, que cuidasse realmente, né?
foi indo a minha vida, né? Eu cresci, eu casei, eu tive meus filhos, procurei, como as dificuldades veio, procurei reencontrar o amor de Deus, mas fui procurar em lugares errados. Mas Deus sabia dentro do meu coração o que eu buscava, que era a presença dele. E assim mesmo, eu tenho certeza que Deus me visitava. E ele nunca me desamparou. Desde o primeiro momento que eu aceitei ele como o Senhor e Salvador da minha vida, ele nunca me abandonou. Eu olhei, fiquei olhando aquele desenho e Deus me falou assim, dentro do meu coração, uma frase que até hoje ela tá na minha mente e eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, que através de Itu, o Brasil, que é representado por aquela moça que estava de amarelo e verde, ia se prostrar. E através do Brasil, o mundo inteiro ia se prostrar diante do único Rei verdadeiro, que é Jesus Cristo. E desde então, eu tenho isso no meu coração. Eu creio que a cidade de Itu vai se prostrar e reconhecer Jesus. E com isso, o Brasil inteiro vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E toda a terra também saberá, através da cidade de Itu e do Brasil, que o Senhor é Jesus Cristo. Que me fez sonhar com algo a mais. Que me fez sonhar que o Senhor vai fazer uma grande obra nessa cidade, na minha vida e no Brasil e no mundo. E quando eu fui lá atrás da igreja, no fundo da igreja, para adorar a Deus, eu consegui ficar mais livre. Eu não tinha mais aonde colocar minhas mãos e eu fechava meus olhos. Naquela época estava um mover tão grande na igreja que o poder de Deus vinha e dominava as pessoas e o culto acabava. As pessoas continuavam ali no chão, deitado, adorando, orando. A música ia embora, mas a maioria ficava adorando, o instrumental continuava tocando apenas, eu adorando. Eu fiquei no chão, no canto, pensando na minha vida. E foi nesse exato momento que o Senhor falou: Danilo, vem dançar comigo. Eu imaginei como um menino tímido, como eu poderia levantar e dançar. Mas aquela voz me chamou: vem dançar comigo, levanta e vem. E quando eu levantei, então, parece que uma coisa me levantou sozinho. Eu levantei e comecei a dançar como um louco. Literalmente como um louco. Eu dançava, eu pulava, eu gritava, eu fiquei gritando pra lá. Eu brincava de esconde-esconde com os anjos como um louco. Eu via assim no meu espírito que eu não estava sozinho. Eu não conseguia ver com os meus olhos reais, mas eu via com o meu espírito que eu não estava sozinho, que tinha alguém comigo correndo pra cá. Eu ficava pela igreja correndo. E foi essas coisas tão simples e pouco que me fez ter um caráter, que me fez ser uma pessoa madura, uma pessoa de Deus, um homem de Deus. A geração que Deus escolheu, nós somos os últimos. Em breve o Senhor vai voltar a buscar a sua igreja. E antes de vir a vinda de Cristo, o Senhor quer fazer algo especial. O Senhor quer fechar com uma chave de ouro. O Senhor procura uma geração de pessoas que respondam ao seu chamado. Porque eu entendi que nós estamos aqui. Há 3 estágios na vida de um cristão. O primeiro estágio eu entendi que é conhecer Jesus. Segundo, encontrar o chamado. Terceiro, cumprir o chamado. Isso foi visível na vida de Enoque, de Elias. Por que Enoque e Elias? Porque eu descobri que a morte só vai experimentar a morte aquele cristão que tem como o seu chamado morrer pelo Evangelho, assim como foi dito aos nossos queridos amados apóstolos. Todos eles morreram pelo Evangelho porque fazia parte do chamado deles. Mas há pessoas na nossa geração que o Senhor quer que você encontre Jesus, encontre o seu chamado e cumpra o seu chamado. Se você cumprir esses 3 propósitos, muito provavelmente você não vai experimentar a morte. É possível isso. Se caso for seu chamado morrer pelo Evangelho, morrerá pelo Evangelho, que faz parte do seu chamado. Amado, esse é o último chamado de Deus. O Senhor está dando o seu último recado para essa geração. Encontre o seu chamado. Você que é cristão, você que não conhece Jesus, conheça Jesus. O último chamado.